Olá pessoal, boa noite. Hoje o tema da nossa conversa será a questão financeira. Existem muitas pessoas que têm vontade de se elegerem vereadores das suas cidades, mas ficam com essa dúvida se é possível ser eleito vereador ou vereadora gastando pouco. E a resposta é sim. Nós vamos conversar sobre esse tema. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para mandar suas perguntas. Eu cumprimento a todos vocês que estão nos assistindo ou que venham a assistir. E a questão é a seguinte: o raciocínio é: para ser eleito, você precisa ter votos e estar em um partido que também terá uma boa quantidade de votos no somatório e que você tenha condições de estar entre os mais votados desse partido, de preferência ser o mais votado ou o segundo melhor votado desse partido. Cumprimentar a todos que nos assistem aí, Rodrigo, nossos amigos lá do Cefet. E aí, pessoal, para ter voto, a gente conversou já na nossa primeira live, as pessoas precisam te enxergar como alguém que tem potencial de ajudar a resolver os problemas dela e da comunidade em que ela está inserida. Se no bairro dela falta segurança, não adianta você falar que vai resolver o problema com infraestrutura, porque às vezes ela não está interessada em ouvir infraestrutura, ela quer entender o que você vai fazer para resolver o problema da segurança. E aí, quanto que você precisa para gastar na campanha, como que funciona? Basicamente é o seguinte: todo candidato precisa ter alguém que lhe dê suporte jurídico e contábil. O que é isso? Jurídico, no popular, seria o advogado e contábil, o contador. Você, candidato, precisa, durante a sua campanha, prestar contas de cada centavo que você gasta, de cada centavo que você recebe. Se você vai gastar R$ 50, você precisa de alguém para fazer o lançamento dessa despesa num sistema. Você sabe fazer esse lançamento dessa despesa no sistema? Ah, eu sei. Então você mesmo faz. Eu fiz a minha. Não é algo absurdamente complicado, não. Tanto não é complicado que tem gente que sabe fazer. Se tem gente que sabe fazer é porque dá para fazer, não é verdade? Não considere que isso é um monstro de 7 cabeças, não. Mas alguém tem que fazer o lançamento. Normalmente, como que funciona? Os partidos políticos que vão lançar candidatos a prefeito já oferecem esse tipo de apoio para os candidatos a vereador. Então, você que vai sair candidato a vereador e que o seu partido eventualmente vai lançar um candidato a prefeito ou vai apoiar algum candidato a prefeito de maneira formalizada, é muito provável que esse partido já vai te oferecer essa assessoria contábil para haver uma correta prestação de contas. Agora, também existe a questão jurídica. Ah, mas o que acontece? Olha, eventualmente pode ser necessário o apoio de algum advogado durante a campanha. Alguém pode questionar a sua candidatura, pode impugnar a sua candidatura, argumentando que você, por exemplo, não desincompatibilizou de algum cargo público, se eventualmente você ocupa um cargo público. Alguém pode usar picuinha, falar que tinha um carro de som tocando a música sua e tal, você vai estar fazendo defesa. Se você não for advogado, nem adianta você ser expert, talvez, em algum assunto, porque em muitos dos casos, somente um advogado que tenha OAB vai poder manifestar, não adianta ter boa vontade. Às vezes o Ministério Público faz um questionamento, você mesmo pode responder. Ah, fulano fez campanha antecipada no Instagram. Então, pode ser que você consiga responder e falar que não foi campanha antecipada nada e tal. Mas se virar um processo, precisa de advogado. Ah, mas Oi, beleza, Reginaldo? Aí, gente, o Reginaldo está nos assistindo aqui. Ele teve mais de 400 votos, não é isso, Reginaldo? É um excelente cidadão igarapense aqui. Gente, ainda nesses dois pontos que eu falei, são aqueles que é difícil escapar deles. Como assim? É um gasto quase que inerente à própria candidatura, a parte contábil e a parte da advocacia. Porém, muitos partidos oferecem essa estrutura para os seus candidatos. Agora, o que mais pode haver de gasto em relação
a eventual candidatura de vocês. A gente costuma falar o seguinte: para você conquistar o voto, você precisa de suor, sapato e saliva, né? Que, traduzindo, muito trabalho, conversar com os eleitores, e o suor e o sapato estão na parte do muito trabalho. Não adianta você gastar rios de dinheiro, contratar 1 milhão de pessoas para fazer a campanha para você e ficar em casa sentado esperando as coisas acontecerem. É muito mais provável aquele candidato que trabalha conversando muito, acorda cedo, conversa com todo mundo na rua, tem um resultado melhor do que aquele que apenas paga os outros para balançar a bandeira para ele e nem sai de casa. É um grande erro achar que você vai contratar pessoas que vão pedir muito voto para você e elas vão resolver tudo sozinhas. Não, você tem que estar perto, você tem que dar orientação. Mas o que costuma ser um gasto? O santinho. O santinho é aquele papelzinho que tem a sua foto com o seu número. Esse papelzinho é útil você ter. Alguns imprimem 10 mil santinhos, outros 15, outros 20. Alguns não fazem santinho, fazem uma coisa maior chamada santão. Outros fazem nenhum dos dois, fazem o que eles chamam de cartão de visita. E isso os partidos normalmente fornecem para os seus candidatos, que é o santinho. Ah, mas por que eles fornecem? Eles são bonzinhos? Não. Porque normalmente o candidato a vereador, usando o santinho fornecido pelo partido, vai usar também o santinho que tem a foto do candidato a prefeito. E para o candidato a prefeito é bom que o candidato a vereador esteja pedindo voto para ambos. Então o candidato a prefeito normalmente dá o santinho com a foto dos dois. Pode observar que é raro ter um material de um candidato a vereador que não esteja junto com o candidato a prefeito. Pode existir sozinho? Pode existir sozinho. O pessoal chama no linguajar popular de material solteiro. Aí desses aí os partidos normalmente não dão. Mas aí o que você vai precisar então até agora, que a gente está comentando? Apoio jurídico, apoio contábil e o santinho. Até agora, com base no que eu estou explicando para vocês, o partido normalmente vai fornecer isso para os seus candidatos. Mas é muito importante você saber que não existe nada grátis. Não há nada, absolutamente nada que seja grátis, a não ser o ar que a gente está respirando, né? Então, se o partido está dando e não é você que está pagando, alguém está pagando. Quem que está pagando? Pode ser o presidente do partido, do bolso dele, pode ser recursos que o partido arrecada dos seus filiados, recursos que o partido arrecada de fundo eleitoral, recursos que o partido arrecada de outros fundos. É importante você saber. Olha, gente, estamos contando com a presença aqui do presidente da Arsai, o Antônio Claret. E então o partido está pagando essa despesa para você, esse dinheiro está vindo de algum lugar. É muito importante você procurar saber de onde está vindo o dinheiro. Como diz o Milton Friedman, não existe almoço grátis. Se você não está pagando, alguém está pagando. E talvez você há de concordar comigo que não é justo pegar o dinheiro dos outros para pagar uma despesa que é sua. Existem argumentos a favor e argumentos contrários ao fundo partidário. O meu conselho, se você quiser ouvir, é: faça de tudo para que a sua campanha não dependa de recursos de fundo partidário. Inclusive, se possível, procure filiar em partidos que não usam fundo partidário. Por quê? Porque na maior parte das cidades, é claro que isso não vale para todas. Imagina uma cidade como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, é outra realidade. As campanhas são mais pesadas, gasta mais estrutura. Mas nas cidades de tamanho padrão, até 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, não precisa falar de fundo partidário para eleição de vereador. Então, até o momento, é possível que você consiga não gastar nada. Vou dar um exemplo. No partido que eu estou presidente, o compromisso que eu fiz com os candidatos a vereador é que o partido iria fornecer para eles o básico. O que seria o básico? Assessoria jurídica, assessoria contábil e o material básico, santinho e see-through. O que é o see-through? See-through vem da palavra em inglês see-through, quer dizer ver através, que é aquele material perfurado que é colocado atrás aí
nos vidros traseiros dos veículos, que para quem está de fora vê a imagem dos candidatos, para quem está de dentro vê a parte de trás como se não tivesse nada. O partido dá isso. Quanto custa? Ah, isso é de graça? Não, não é de graça. Isso tem um preço. Se você consegue comprar um rolo é um preço, se você compra só um é outro preço, mas tudo tem o seu custo. Se você falar assim, eu não quero, eu quero ser totalmente independente, não quero que o partido me dê nada, eu quero gastar tudo sozinho, tem jeito? Eu entendo que sim. Você vai ter que providenciar o lançamento dos seus gastos de campanha, prestação de contas, você vai ter que providenciar um apoio jurídico. Pode ser você mesmo, no meu caso eu fiz isso, eu sou advogado, eu mesmo me dei o meu apoio jurídico na minha campanha de vereador. Talvez você faça isso, talvez você não seja, você precisa procurar algum apoio, mas isso tem custo e é importante que todo custo seja relacionado nos seus gastos de campanha. Ninguém pode dar nada na campanha também. Se a pessoa está sendo voluntária, tem que lançar como voluntário. Há entendimentos que o advogado não pode ser voluntário, mas aí é um detalhe. E o santinho, quanto custa? Olha, não é extremamente caro. Talvez você consiga 10 mil santinhos pelo preço de hoje, perto de R$200, se você tiver uma boa organização, já não deixar para a última hora. Talvez não fique muito caro, não fique muito mais caro do que isso. À medida que vai ficando mais perto do dia da eleição, vai ficando cada vez mais caro. Então a resposta para a pergunta, é possível ser eleito gastando pouco ou quase nada? Sim, com certeza. Agora, mas esse pessoal aí que compra voto e tal, olha, se você está pensando em entrar na política comprando voto, eu já peço para você, saia desse vídeo, para de assistir agora, que eu não estou aqui para conversar com você ou te dar nenhum tipo de dica. Você é da velha política e a velha política que se vire. Eu não tenho nada para contribuir com vocês, não. Agora, se você quer ganhar uma eleição de maneira honesta, a primeira coisa que você tem que saber não depende só de você. Você depende de ter voto, como nós já falamos na live primeira. Você precisa de estar num partido que dê realmente condições de atingir o quociente eleitoral e que você esteja entre os mais votados. Nós falamos isso na nossa live, na nossa segunda live. Então, a respeito do dinheiro, não precisa ter muito não. Você vai precisar mais ter condição de apresentar as suas propostas para as pessoas. Mas eu preciso dar bicicleta. Não, você não tem que dar nada. Se você já pensando em ter que dar bicicleta, cimento, telha, essas coisas, saia da política, não é para você. Agora, eu vou até contar um caso interessante. Eu estava fazendo a minha campanha de vereador ainda no ano de 2016 e eu fui numa casa conversar, explicar as propostas. Aí a pessoa falou assim, na última eleição fulano falou que se eu votasse nele ia me dar tanto saco de cimento que eu podia ir lá no depósito de construção buscar o saco de cimento no outro dia que ele iria me dar se eu votasse nele. Aí depois da eleição eu fui lá buscar o saco de cimento e ele não tinha deixado nenhum saco de cimento lá no meu nome não, mas desaforo também, bem feito, não votei nele. Olha que aconteceu, cobra enganando cobra, né? O candidato desse exemplo concreto tinha prometido que ia dar material de construção para a pessoa se a pessoa votasse nele, a pessoa falou que ia votar e foi buscar. Só que aí o candidato que prometeu não deu e a pessoa que falou que ia votar também não votou. Então, você está pensando em entrar nesse tipo de jogada? Não entra não dá certo esse tipo de prática, é totalmente errado, é desaconselhável. Vou te dar um conselho, se for para você ganhar com esse tipo de voto, não ganhe, não vai ser nada bom, é impossível segurar o peso do mundo nas costas. Seja eleito com o voto das pessoas, dos eleitores esclarecidos, dos eleitores que entendem o seu papel. Esse eleitor espera que você desempenhe o papel de vereador. Se você ficar correndo atrás de voto de gente que troca troco de coisas, essa pessoa nunca vai entender o papel do vereador e ela nunca vai te avaliar com base no que você realmente deveria fazer. Ela vai te avaliar com base na sua capacidade de atender ou não as necessidades dela. E esse não é o papel do vereador. Esse não é o papel de ninguém, é o papel dela. Ela que tem que atender às próprias necessidades. O vereador tem que trabalhar para a coletividade.
Gente, vou passar rapidinho o olho aqui nas mensagens. Reginaldo comentou, também concordo que dá para fazer sim, pois fiz minha campanha indo de casa em casa, só não foi eleito por causa da legenda. Gente, o Reginaldo está nos assistindo, ele é um exemplo concreto de pessoa que teve muito voto, ele deve ter estado entre os 10 melhores votados, ou 8 melhores votados, e só não deu certo por causa do quociente eleitoral. E isso reforça a importância de avaliar partidos que vão realmente te dar a chance de ser eleito por ter candidatos equilibrados, aqueles que vão realmente trabalhar, fazer uma boa campanha. Não adianta sozinho você correr atrás se às vezes o partido colocou pessoas que não estão interessadas em fazer a parte delas. Não estou falando exatamente o caso do partido do Reginaldo, mas isso acontece no Brasil afora. Aí, o Reginaldo foi o 7º melhor votado. Já o Rafael foi eleito com 235 votos e tem orgulho de cada voto que obteve. Gente, isso é importante comentar com vocês também. Eu já vi na prática, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu queria ter sido o que teve mais voto na cidade. No caso de Igarapé, o que teve mais voto é muito bom, Leandro, parabéns para ele. Porém, eu já vi em outras cidades, às vezes o que teve mais voto, ele fez uma política pesada, política ruim, e depois no mandato ele nem anda pelas ruas da cidade, no caso de outras cidades, porque ele prometeu emprego e tal, e depois não dá conta de cumprir. E aí como é que ele vai fazer? Aí a pessoa some. Então é melhor você ser eleito com poucos votos. Olha, outro conselho que eu dou. É melhor ser eleito com poucos votos, que sejam de pessoas conscientes e esclarecidas, do que querer ganhar a qualquer custo, com muito voto, mas de pessoas que depois vão estar te pedindo coisas o tempo inteiro que você não consegue sustentar. Vou dar mais um exemplo aqui. Ó. Um vereador de outra cidade comentou comigo uma vez que um eleitor dele pediu para ele uma tampa de caixão. Você já acredita nisso, uma tampa de caixão? E olha um outro mais absurdo. Imagina qualquer coisa mais absurda que às vezes um cidadão pode pedir para um vereador. O que você acha? Coisa mais absurda. Pensa aí, uma coisa bem cabulosa, bem esquisita, bem inimaginável. Pois é, teve um vereador que comentou comigo que às vezes, teve uma vez um eleitor que dizia que era muito amigo dele, pediu para ele registrar um filho. Olha só, você já viu, você consegue imaginar? Então, se você correr atrás de votos de pessoas esclarecidas, não fala pessoa com faculdade, não, fala pessoa que tem noção das coisas. Às vezes a pessoa não tem nem o ensino fundamental completo, mas tem uma clareza da vida muito maior do que muita gente aí que tem faculdade. Estou falando de gente que tem esclarecimento, que entende o papel do vereador. Então, gente, retornando aqui ao tema, é possível ser eleito vereador gastando pouco ou nada? A resposta é o quê? Sim. E aí, outra dica que eu dou para vocês é, quando vocês forem candidatar, e se vocês decidirem fazer algum material por conta própria, não tem nenhum problema, conversa com o seu partido. Pesquisa bastante o preço. Eu, na minha campanha de vereador, eu não pesquisei totalmente todos os preços de todas as coisas, e depois eu descobri que eu acabei comprando coisa que eu não poderia usar, de fato não usei e ficou guardado, e comprei coisas às vezes muito mais caras do que outros colegas. Vou dar um exemplo. Na hora que eu fui comprar santinho, a pessoa da gráfica me convenceu a fazer camisa para a equipe. Eventualmente, se eu fosse ter alguma equipe, eu tive. 4 pessoas me ajudaram, trabalharam, tudo certinho, com o contrato, tudo certo. Quem tiver curiosidade pode olhar a prestação de contas, minha de 2016. E me convenceram a fazer camisa. E na hora lá, na empolgação, acabei comprando 4 camisas que eu nunca pude usar. Então, dinheiro jogado fora, né? E outra coisa, adesivo. Eu tinha mandado fazer uns adesivos de colocar em portão e depois eu fui ver que um colega conseguiu, eu paguei, por exemplo, mais de 2.000, não lembro certinho, pode olhar lá a prestação de contas, um colega conseguiu por menos de R$50 cada um. O que eu, menos de R$50 não, assim, R$15, não sei, muito mais, ele gastou 10 vezes menos com material muito parecido. Então, pesquisa também. Se você deixar tudo para a última hora, às vezes você não vai pesquisar e vai acabar desperdiçando dinheiro. E outra dica que eu dou, contratem, se vocês forem contratar alguém, sempre
tudo certo, dentro da lei, façam um contrato, e aí entra a necessidade de uma boa orientação jurídica e uma boa orientação contábil. Não adianta fazer da sua cabeça. Outra coisa, se você está pensando em contratar alguém para te ajudar, alguma equipe, outro conselho que eu dou: equipe de qualidade. É melhor uma pessoa que saiba conversar com educação do que você contratar 10 pessoas que vão apenas balançar a bandeira. A pessoa que apenas balança a bandeira, ela vai estar fazendo o trabalho de um objeto, de como se fosse um porta-bandeiras, né? Então você poderia substituir por um objeto de segurar a bandeira. Essa pessoa não vai acrescentar muito na sua campanha. E às vezes tem gente que gasta muito dinheiro com gente que vai balançar a bandeira, 50 pessoas balançando bandeira, quanto que na verdade, se você contratasse uma, duas ou três pessoas que saibam de fato conversar, explicar suas propostas, te ajudar a explicar suas propostas, isso pode representar uma vantagem muito mais significativa do que o volume de pessoas, e sim a qualidade delas. O Reginaldo está comentando aí também a melhor campanha, que era de casa em casa, levando suas ideias para o morador. Está coberto de razão. A única questão devido ao coronavírus é que fica um pouco mais difícil essa campanha de casa em casa, mas eu acredito, tenho fé em Deus, que na próxima campanha de vereador já não vai ter pandemia de coronavírus. Porém, outra coisa muito importante que vai te ajudar a tornar a sua despesa menor é saber usar com inteligência os recursos tecnológicos. O Facebook, o WhatsApp, o Instagram são mídias que praticamente estão ao alcance de todo mundo, que não custam nada. Elas não representam uma despesa real, a não ser o impulsionamento. E o que eu posso impulsionar? Meu conselho para você é: não faça isso, pelo menos até começar de fato a campanha. Não precisa impulsionar. Mas pode sim, mas não está na hora de você pensar isso agora não. O mais importante é você estar acessível às pessoas, e como a gente já conversou em algumas lives anteriores, por que você já não tenta começar a ajudar a resolver os problemas desde agora? Você não precisa esperar virar vereador para começar a tentar ajudar a comunidade. Você já pode começar a ajudar a comunidade desde antes. Estando vereador, você vai ter algumas ferramentas a seu alcance que poderão te ajudar a resolver alguns problemas. Vamos dar alguns exemplos? Eu já mencionei. Você pode ajudar participando das reuniões dos conselhos comunitários de bairro, dos conselhos temáticos. Por exemplo, você quer ajudar a causa animal? Na sua cidade provavelmente tem um conselho da causa animal. Na minha cidade não tem. Então, se na sua cidade não tem, olha uma boa ideia, tentar ajudar a conversar lá com os vereadores da sua cidade para criar um conselho comunitário, um conselho de defesa e proteção dos animais. Outro exemplo, conselho dos idosos. Pensa em um tema que você gosta de ajudar. Tem algum tema que você gosta de ajudar? Não tem tema nenhum que eu gosto de ajudar. Então sai fora, para de ver o vídeo, vai procurar outra coisa para fazer. Se você quer se virar vereador só por virar vereador, não é para você essa conversa. Sai fora, dá licença, por gentileza. Agora, se você quer ajudar a comunidade e já chegou à conclusão de que estando vereador vai conseguir ajudar bastante, então vai lá, pensa um tema. Qual tema te interessa? Eu gosto muito de agricultura, por exemplo. Procura acompanhar as reuniões dos agricultores familiares. Na minha cidade não tem. Tenho certeza que tem. Existe um conselho que olha a questão da merenda escolar, e pelo menos 30% do dinheiro da merenda escolar tem que ser usado adquirindo produtos da agricultura familiar da sua própria cidade. Então, existe agricultura familiar, mas não tem, eles não fornecem. Então aí pode estar uma oportunidade de ajudar. Se tem agricultor e tem merenda, e a merenda não compra dos agricultores da sua cidade, é sinal de que está faltando alguma comunicação, alguma conversa. Você pode tentar ajudar a fazer essa ponte. Mas eu não sei por onde começar. Eu te digo, conversa com a Emater. Na minha cidade não tem Emater. Bom sinal que você pode procurar saber por que não tem Emater na sua cidade. A Emater, em Minas Gerais pelo menos, ela é fantástica, ela ajuda muito os agricultores familiares.
o Reginaldo deu a sugestão de conhecer os bairros da cidade, conhecer as necessidades e procurar achar soluções para as mesmas. Isso mesmo, Reginaldo. Não adianta só procurar o problema. Só procurar o problema não vai resolver o problema. É importante correr atrás das soluções. Ah, mas eu não sou vereador. Você, não sendo vereador, consegue cobrar de um vereador. Ou consegue cobrar da prefeitura. Lembre-se que o cidadão tem como fazer questionamentos diretamente através dos recursos oferecidos pela Lei de Acesso à Informação. Chama-se LAI. Mas vamos lá, o vereador Leandro, o mais votado do município de Igarapé, está presente. E aí, Leandro, um grande abraço para você, hein? Depois Rafael, Reginaldo, Leandro, Companhia Limitada aí, vou, se vocês concordarem, entrevistá-los. O Mauro da Bikes também, muita gente boa está acompanhando a gente. Vanessa, Divas na Pista, um abraço para todo mundo. O Dimas, o Ronan, Dalisson, Thiago, Michele e vocês que estão nos assistindo aí vão assistir ainda. Pessoal, retornando à nossa conversa, é possível ser eleito vereador gastando pouco ou nada? Sim, nós já temos falado que sim. E alguém vai tentar te desestimular, falando, mas é mentira, não tem como, se não gastar dinheiro não ganha. Olha, tem cidade, infelizmente, que ela ainda está tão atrasada, mas tão atrasada, que infelizmente os eleitores eles vão votar naquele que vai dar botijão de gás, vão votar naquele que vai dar um padrão, que vai pagar a conta de água, que vai pagar a conta de luz. Posso ser sincero com você? Eu vou ser sincero com você. Se a sua cidade for desse tipo, de que os eleitores só votam em quem dão essas coisas, talvez você vai conseguir ajudar a sua cidade muito, não na posição de vereador, mas talvez ajudando na parte da educação. Provavelmente ainda na sua cidade, que ainda é desse jeito, ainda tem muita coisa atrasada, talvez, e eu acredito, vai ser uma dessas cidades que o grande empregador é a prefeitura, que as pessoas têm duas opções na cidade, ou elas vão sair da cidade ou elas vão trabalhar para a prefeitura. Então essas pessoas que vão trabalhar na prefeitura, e às vezes como contrato, a única fonte de renda delas é trabalhando na prefeitura. Então elas vão votar no grupo político em que elas fazem parte, do qual elas fazem parte, ou então elas vão correr o risco de ter que mudar. O que você pode fazer? Tenha paciência, respeite o tempo da evolução de cada comunidade, mas eu sugiro que você já tente ir trabalhando a necessidade de a prefeitura não ser a única empregadora do município. Então, às vezes, brigar para a prefeitura tentar criar algum tipo de incentivo para atrair empresas para a sua cidade. Como? Por exemplo, doação de imóvel. Imagina que a sua cidade aí tem alguns imóveis, e com certeza tem. Você pode, talvez, tentar, de maneira bem calma, atrair alguma empresa para a sua cidade. Como? Aí você vai ter que pensar. Às vezes você conhece algum empresário que queira crescer e precisa de espaço. E aí a prefeitura da sua cidade pode ser que dê o terreno para essa empresa aí. Outra maneira que você pode tentar ajudar é conscientizando os cidadãos. Como? Explicando para eles que a sua cidade precisa pensar um pouco maior, que não tem jeito de continuar votando desse jeito, senão a cidade nunca vai sair do lugar, como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Vocês estão aí ainda? Alguém manda um ok fazendo favor? Mas eu acho que deu tudo certo. Vamos lá. Ainda sobre esse assunto, o que é importante vocês saberem para tirar alguns mitos? Não é verdade que os partidos têm um valor para dar para cada candidato. Muita gente confunde o limite máximo de gastos com eventual dinheiro de fundo partidário para ajudar os candidatos. O que acontece? Antigamente, não faz muito tempo, os candidatos que tinham mais dinheiro, eles tinham mais probabilidade de serem eleitos porque eles podiam gastar dando coisas. Por exemplo, podia dar brinde, podia dar camisa com a marca, com o nome do candidato, podia dar boné, caneta, podia fazer show, tinha uns showmícios. Então aqueles candidatos que demonstravam mais força, eles conquistavam mais apoiadores. Existe no brasileiro
o sentimento de não votar naqueles que eles acham que estão fracos. Muito brasileiro tem aquele sentimento assim, não joga o voto fora. Então a pessoa vota às vezes em quem ela acha que vai ganhar, independente dela conhecer a pessoa ou saber alguma proposta. Só dela de alguém chegar e falar para ela assim, ó, fulano tá na frente, viu? Fulano tem chance de ganhar. E aí a pessoa achava que o outro estava mais forte com base no que o outro estava gastando. Aquele que pintou mais muro, aquele que plotava mais carro, colocava mais citrô, contratava as melhores bandas, aquele que trazia bandas mais caras. E aí, com o tempo, foi se percebendo que isso desequilibrava o jogo político, desequilibrava as forças entre os candidatos, porque nem todos tinham a mesma condição financeira, como de fato não tem. E aí o que foi feito? A lei definiu que existe um limite máximo a ser gasto. Cada cidade tem um limite máximo. Eu andei pesquisando, em nenhuma cidade do Brasil o candidato tem o limite que seja menor do que R$ 10.000. Então, na cidade lá de Serra da Saudade, em Minas Gerais, a menor cidade de Minas Gerais, o candidato a vereador lá pode gastar até 10 mil. Em Igarapé foi quanto? Se eu não me engano, perto de R$ 15.000. E cidades vizinhas? Depende. Como que funcionou? Em dado momento não tinha limite. A partir de outro momento passou a ter. Como que foi calculado? Pegaram o limite, o máximo que foi gasto naquela cidade na última campanha e colocaram um percentual, se eu não me engano 70%. E aí depois disso passou a ser só corrigido pela inflação ou algo assim. Então cada cidade tem o seu limite máximo. E aí muito candidato fala assim, opa, esse limite aí é o tanto que eu posso gastar, então cadê o meu dinheiro? O partido vai me dar esse dinheiro aí? Não, o partido não vai te dar esse dinheiro. A não ser que seja um partido que tenha recebido recursos do fundo partidário, o que é muito difícil de acontecer nas cidades menores. Então você não vai receber dinheiro para se candidatar. Não. Você vai ter que se preparar para candidatar sem recursos de outras fontes. O ideal é que você se prepare para trabalhar com o básico. O que é o básico? Santinho, um citru de carro, apoio jurídico, apoio contábil e pronto, o resto depende de você. Outra coisa, o voto não vai cair do céu. O voto não cai do céu. Não adianta você achar que você está com dinheiro guardado para gastar na campanha, que você vai ter muito voto. Não. Se você não conversar com as pessoas e elas entenderem que você pode realmente ajudá-las a resolver os problemas dela, não adianta. Elas precisam entender que você é uma liderança e que vai ajudá-las a resolver os problemas reais delas. O que move o eleitor? Tem várias circunstâncias. Ô Thiago Saraiva, beleza? Tudo bem? Tem eleitor que vota em gente que lhes desperta dó. Tadinho de fulano, vou votar no fulano. Não é compaixão, é dó. Não, você não quer ser um candidato que foi eleito por causa disso, quer? Você quer que as pessoas tenham dó de você? Não, com certeza não. Então você não vai ter o voto desse tipo de eleitor. Outra questão é o eleitor que vota por gratidão. Eu vou votar em fulano porque quando eu era criança fulano me ajudou a atravessar a rua. Quando eu era criança fulano arrumou um emprego para minha mãe. Quando eu era criança fulano arrumou um emprego para o meu pai. Quando eu era criança fulano deu uma caixinha de bombom na minha formatura. Tem Oi, Sayonara, tudo bem? Tem esse tipo de eleitor que vota por gratidão. Não é muito ideal, mas também não adianta você querer o voto dele. Ele já deve, entre aspas, obrigação para alguém. Na cabeça dele é isso. Não adianta você querer o voto desse eleitor. Mas tem muito eleitor que vota naquela pessoa em que eles enxergam alguma capacidade de resolver problemas. O meu ônibus está cheio e eu vou em pé para o serviço de madrugada e quando o ônibus quebra é um sofrimento. Se você realmente despertar no cidadão o sentimento de que você tem chance de brigar por aquilo, às vezes você nem vai conseguir resolver de maneira substancial isso, porque nem depende do vereador. Mas se a pessoa entender que você tem condição de entender esse problema e que você vai conseguir correr atrás e vai fazer o melhor possível, pode ser que ela vote em você. Se a pessoa enxergar que está faltando, que um problema, por exemplo, vou dar um exemplo meu. As pessoas estavam reclamando que os médicos dormem durante a madrugada na UPA.
E um dos meus compromissos de campanha foi que eu iria de vez em quando, de madrugada até a UPA, verificar isso e tentar chegar lá de surpresa como se fosse uma blitz. As pessoas entenderam que fazendo isso eu poderia ajudá-las a ter um serviço mais contínuo, de mais qualidade. Uma coisa que ajudou a votarem em mim. Claro que não foi a única, até porque essa não foi minha principal proposta. Fiz algumas propostas. Mas enfim, se a pessoa achar que você tem condições de resolver problemas que ela considera como problemas que precisam ser resolvidos, provavelmente ela vai confiar em você um voto. Gente, ó, o Valcir da ADEMOC, grande vereador de Montes Claros, obrigado pela presença. Felipe Fabrim está nos assistindo, Larissa e Leandro César, tá a turma boa aí. Gente, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, pode escrever aí. E de maneira resumida, essa é a conclusão da nossa conversa. Ô Valcir, aí em Montes Claros tem como candidato ser eleito gastando pouco ou quase nada? Você pode comentar conosco aí, manda mensagem pra gente. Em Igarapé tem jeito. Montes Claros é uma cidade muito grande. O orçamento de vocês aí é na ordem de 2 bilhões, não, 1,2 bilhões, né? 1,2 bilhão. É 12 vezes maior que o nosso aqui de Igarapé. Então, como que é? Tem como ser eleito sem gastar muito? Tem como ser eleito sem usar recursos do fundo partidário? Conta pra gente aí, enquanto chegam mais perguntas. Gente, enquanto o Valci comenta, caso ele possa comentar, né? Às vezes ele está dirigindo, alguma coisa assim, não consegue digitar, mas nesse momento, mas vamos lá. Resumindo, os gastos naturais da campanha, assessoria jurídica e contábil, o partido costuma dar, o santinho o partido costuma dar. Agora, conselho que eu dou, aí ó, gente, o Valci está comentando que lá em Montes Claros, uma cidade com mais de 400 mil habitantes, também tem como o vereador ser eleito gastando pouco ou nada, com base na proposta do candidato. Obrigado, viu, Valci? É essa tecla que nós estamos batendo. O Valci já é vereador lá, num lugar muito grande, um desafio mais complexo ainda, e ele está compartilhando conosco o que é possível. Pessoal, olha lá, ó, tiveram vários eleitos lá sem recurso do fundo partidário. Parabéns. Outra coisa importante, pessoal, lembra sempre, não existe nada grátis. Tudo custa e alguém paga. É preferível que seja você. Se você pretende realizar alguma despesa na campanha, como impressão de material gráfico, impulsionamento em redes sociais, alguma coisa assim, pague do seu bolso, meu conselho. Por quê? Você já leu a historinha da João e Maria, né? A história era bonita, as crianças chegaram lá na casa de chocolate, começaram a ganhar as coisas, começaram a ganhar muita coisa e no final das contas a bruxa não estava dando aquilo de graça, né? Ela queria uma coisa depois. Então, se você começar a ficar aceitando dinheiro, aceitando apoio, aceitando as coisas, procure entender o que está por trás daquela intenção. Pode ser um apoio legítimo, pode ser que a pessoa está te ajudando porque o seu adversário às vezes ofendeu ou fez alguma coisa que feriu a honra dessa pessoa e ela só quer te ajudar para que o outro não ganhe. Mesmo assim é ruim, né? Esse tipo de sentimento não é muito bom, mas pode acontecer. Mas ainda que você ganhe alguma coisa, algum apoio, declare, faça contrato, coloque isso na prestação de contas. Cada centavo que entrar na sua campanha deve ser declarado, cada gasto